E a paz do Senhor. Vamos continuar a nossa reflexão. Aqui, nosso estudo aqui no livro de Daniel. Concluindo, Querendo Deus, hoje. Concluindo esse estudo que nós temos trilhado com os irmãos nesses meses. Sei que a gente deixou a desejar em algumas matérias, em alguns assuntos que são abordados no livro. Mas espero que esse estudo tenha servido pelo menos para instigar o irmão, prezado irmão, irmã, para estar estudando. Se instigou você a estudar e além daquilo que a gente falou aqui, já é de bom grado, já é de bom efeito e já cumprimos o nosso objetivo. Amém? Daniel capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Você vê que aqui é uma fala bem resumida, existe muita informação aqui neste pequeno versículo. Quando fala naquele tempo, está se referindo ao que foi tratado no versículo 36 ao 45 do capítulo 11, no tempo da ação do anticristo. Neste tempo, Deus vai levantar Miguel, o príncipe, o anjo que é responsável pelo povo de Israel no tocante às batalhas espirituais, porque já foi estudado ali no capítulo 10, que em cada nação existe um príncipe, um principado espiritual. E em Israel há um principado de Deus, porque esses principados, muitos deles são de origem do diabo. Quando se fala lá do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia, não se fala em príncipes de Deus, principalmente porque lá é mostrado que os príncipes estavam batalhando contra o próprio anjo de Deus, que se fossem da parte de Deus, certamente não estariam batalhando, Ok? Então, nesse tempo de grande tribulação, se levantará no campo espiritual para apoiar ao povo de Israel Miguel. Essa questão do apoio espiritual, do apoio de anjos a favor de Israel, não é uma questão só dessa época. É uma questão que desde que existe a nação de Israel, existem anjos que estão lá a favor. A gente lembra que quando Jacó estava ainda lá na sua peregrinação, ele encontrou um anjo do Senhor, segundo alguns estudiosos, é a pessoa do próprio Cristo, em teofania. Mas já pode-se dizer, ou já pode-se prefigurar a ação dos exércitos de Deus ali. A gente vê também quando o Geazi levantou de madrugada e viu que o exército estava cercando toda a cidade aonde eles estavam. O Eliseu orou por ele e Deus abriu a visão espiritual dele. Ele viu que o exército de Deus que estava a favor do povo de Israel era muito maior do que o exército que estava ali para contra-atacar. Dito isso, a gente vê que essa ação de anjos em favor de exércitos de anjos em favor do povo de Deus não é de hoje. Lembro que também quando Jesus repreendeu um dos discípulos que cortou a orelha, foi Pedro, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus falou com ele o seguinte: olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria legiões de anjos para me ajudar. Continuando. Que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia que nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então aqui está falando sobre a grande tribulação, que embora muitas nações sofrerão nesse tempo,
mas o foco de sofrimento maior se recairá sobre Israel, porque há um ódio muito grande a respeito em relação a Israel, porque é de Israel que vem a salvação, é de Israel que vem, né, a promessa de Deus de salvação, de escape, de livramento para todos os povos, que é Jesus Cristo, né? Aquela pessoa que crê no Senhor, que recebe a Jesus como Salvador, ele é livre, livre de de toda a condenação. Então há um projeto de ódio da parte do diabo para destruir, né, Israel. E é algo que vem tentando há muito tempo. Quem protege Israel é o Senhor, através do seu exército, né? Mas nesse tempo Deus permitirá, como é dito no versículo 36 aqui, ó. Também contra o Deus dos céus falará coisas maravilhosas e será próspero até que a ele se complete, porque aquilo que está determinado será feito, ou seja, ele vai tentar contra o povo de Deus, tentar contra Deus, né? Ele vai trazer um sofrimento para o povo de Deus e vai prosperar, porque Deus vai permitir que ele prospere, né? No versículo 41 do capítulo 11 diz: e entrará na terra gloriosa e muitas terras cairão, mas da sua mão, aí fala que escaparão Edom, Moab, as primícias de Amon, né? Mas fala que ele entrará na terra gloriosa, fala do sofrimento que vai causar ao povo de Israel, de forma genérica, de forma breve, que é falada, né? De forma breve, de forma por alto, mas fala, né? Mas naquele tempo livrar-se-á do teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, né? Que livro é este? É o livro da vida. E que livramento é este? É o livramento que o Senhor dará no final da grande tribulação, né? Trazendo que será a batalha do Armagedon, que vai dar um fim àquela perseguição contra o povo de Israel e vai instaurar o milênio, o reino milenial de Cristo. Versículo 2: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esse muitos pode se entender como todos os que dormem, porque nessa época nem todos estarão mortos. Mortos estão os das eras que morreram, né, das eras passadas, mas os que viveram, né, vivem naquela época. Os que estarão vivos naquela época não precisarão. É claro que se entender como se referindo ao milênio, a primeira parte do versículo, então muitos ressuscitarão para a vida eterna, né? Ou seja, a primeira ressurreição, essa de quem faz parte apenas os salvos, né? Mas como o versículo é um versículo que ele fala de forma geral, então se fala da ressurreição, tanto da primeira ressurreição quanto da segunda ressurreição, que engloba todos, né? Essa segunda ressurreição. Então, fala que uns ressuscitarão para a vida eterna. Esses são os que fazem parte da primeira ressurreição, e outros para vergonha e para nojo ou desprezo eterno. Os que ressuscitarão para a condenação eterna. Aqui se fala do povo de Israel, também se fala de todas as nações, é um versículo geral. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, a sabedoria e aqueles que morreram segundo o Senhor no caminho da justiça, esses não terão a sua justiça sufocada pela sepultura ou apagada ali pela sepultura, mas eles ressuscitarão e estarão
diante de Deus, né, em justiça, em glória, resplandecendo para sempre, como diz o versículo. John MacArthur disse alguma coisa aqui no seu comentário: os que têm o verdadeiro conhecimento pela fé na palavra de Deus, incluindo não apenas os líderes, como assim, aqueles líderes que morreram na época lá de Antíoco Epifânico, né, que ensinaram a justiça, que ensinaram o povo a continuar na aliança, embora muitos traíram a aliança de Deus, né? Muitos se corromperam por causa daquele rei, e muitos se corrompem ainda nos dias de hoje, mas aqueles que até o dia de hoje trilham no caminho da justiça, não só eles, né? Todos os que são justos, segundo o Senhor, que trilham no caminho da justiça, que não afastam dele, né? Eles resplandecerão, mas também outros, brilhar na glória e privilégio de todos os salvos. Qualquer um que influencie alguém para a justiça, brilhará como uma estrela, variando sua intensidade de luz de acordo com a recompensa. Se no inferno há vários graus de sofrimento de acordo com a condenação, como é dito lá em Apocalipse, cada um é julgado de acordo com o que foi escrito no livro das obras. Também a recompensa também existe também um grau de bênção, de intensidade, né? A felicidade do testemunho dos que creem determinará a capacidade eterna de alguém refletir a glória de Deus. Vamos prosseguir. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Vamos lá. E tu, Daniel, encerra estas palavras. Ou seja, conclui este livro. E sela, ou seja, põe no selo de aprovação de que essa obra está concluída, de que essa obra está autenticada. Não é um selo de lacrar, de ocultar, de esconder alguma coisa, né? É um selo de dar um ponto ali, né? E aí que diz mais: até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse versículo geralmente é usado para se referir à multiplicação da ciência, à evolução tecnológica como nos dias atuais. Mas alguns comentaristas que eu tenho lido, comentaristas bíblicos, trazendo para dentro do contexto da mensagem do livro, porque geralmente esse uso se referindo à ciência num sentido geral é de forma isolada, usando o versículo de forma isolada, mas usando esse versículo dentro do contexto dele, se refere ao conhecimento a respeito do próprio livro, que nessa época talvez muitos não dão muita importância, mas na época do conhecimento, mas na época do fim, como diz o versículo aqui, até o tempo do fim, né? Encerra, ou seja, tudo que tinha que ser revelado foi revelado. Então conclui o livro, né? Feche o livro, coloque um selo de que é uma obra terminada, né? Pequenininho. E aí vai até o tempo do fim. No tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra. Aí o versículo está dizendo, o que quer dizer? Que eles estarão procurando, estarão investigando, né? E o irmão MacArthur, aqui no seu comentário, diz o seguinte: irão ali e acolá. Em hebraico, a forma verbal correspondente refere-se ao movimento de alguém à procura de algo. Durante a tribulação, porque é o contexto, né? O contexto do versículo é sobre a tribulação. Durante a tribulação, as pessoas buscarão por respostas para a destruição e descobrirão um conhecimento elevado e preservado que estará aqui, escrito no livro de Daniel, né? Por isso ele mandou que concluísse, ou seja, guardasse de forma fiel aquelas palavras. Então, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei
E eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. Então ele olhou agora e viu que lá no rio, onde ele estava recebendo visão, né? Ele não está recebendo sua visão em casa, nós já concluímos isso quando nós falamos do versículo do capítulo 10, né? Ele estava recebendo sua visão ao leito de um rio. Aí eu aproveito a deixa para fazer uma correção. Eu falei que era um braço, que esse rio Itkel era um braço do rio Eufrates. Na verdade, se refere ao rio Tigre, né? Nada a ver. Mas, concluindo o estudo, a gente já em tempo já faz a correção, né? Então, no leito desse grande rio, né, ele viu outros dois, né, outros dois anjos, ou seja, além daquele que falava com ele. E disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Olha, um anjo estava de um lado, o outro estava do outro lado do rio, e um estava no meio do rio, que é denominado homem vestido de linho. Segundo alguns estudiosos, nós já comentamos sobre isso, este é a pessoa de Cristo, em forma teofânica. Eu prefiro acreditar que não é a pessoa de Cristo, que é um anjo. Eu já expliquei isso nos nossos estudos atrás, do capítulo 11 e do capítulo 10, e por que eu particularmente acho que não é a pessoa de Cristo. Pode ser, como nós falamos sobre a questão da pessoa do anjo que representa a Deus, numa representação como anjo do Senhor, ele vem também revestido, né, de glória. Nós explicamos também sobre essa questão, sobre esse revestimento. Damos até o exemplo não sei se eu cheguei a dar esse exemplo, mas tem até o exemplo de Moisés, que na presença, ao ficar um tempo na presença de Deus, quando voltava com seu rosto resplandecente. E aí falamos, e o que será então dos anjos que veem constantemente a presença do Senhor? Como é que devem parecer, né? Alguns textos, o texto lá de Ezequiel diz que os anjos que eram responsáveis por carregar o trono eram em formas de chamas de fogo, eram seres ardentes, né? E o que dirá de um anjo que vem representar o Senhor trazendo a sua própria mensagem? Então, o que leva alguns a dizer que é a pessoa do próprio Cristo. Mas aí eu tenho as minhas ressalvas. Pode ser que seja, mas o texto não fica muito claro. No entanto, as minhas ressalvas, eu vou mais uma vez explicar assim que nós lemos o versículo 7. E disse ele ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Né? Eles estavam perguntando, querendo saber, eles não vieram até ao meio do rio, né? Alguns desses estudiosos que vão dizer isso, que essa pessoa é a pessoa de Cristo, vão dizer que eles não ousavam ir. Né? No entanto, o texto não está dizendo que eles não ousavam. O texto está dizendo que eles estavam de um lado do outro e ele no meio. Só isso. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Como assim espalhar o poder do povo santo? Né? Como se diz, é algo do julgamento de Deus que ainda estava para se cumprir, como é dito no versículo 1, né? Sobre a angústia de Jacó, ou seja, até que se acabasse aquele tempo daquele sofrimento,
né? Isso se daria em um tempo de, aqui fala, será para um tempo, tempos e metade de um tempo, que a gente é aquela mesma metade lá da 60ª semana, que dá ali o tempo de 3 anos e meio, né? Conforme é estudado, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, como nós já estudamos também no livro de Daniel, que assim se explica. Vamos lá. Mas aí, voltando àquela explicação que eu estava dando, ele levanta a mão a Deus, aos céus, e jura por aquele que vive eternamente. Ou seja, ele mesmo se faz uma diferenciação entre... Ele mesmo faz a si mesmo a diferenciação. Então, o que leva a gente a entender não ser a pessoa de Cristo, né? Juro por aquele que vive eternamente. Isso significa, isso é uma resposta cabal sobre o assunto? Não. Essa minha resposta também tem algumas deficiências também. Mas, como eu falei, isso é uma incógnita, né? Se você quer manter a postura que esse homem vestido de linho é a pessoa de Cristo, amém. Isso também não interfere em nada. É apenas uma questão de ponto de vista, né? E já dei também outros motivos em outras aulas lá no capítulo 10 para essa explicação. Mas voltando ao versículo 7, né? Aí fala sobre um tempo, né? O tempo que vai estar sendo o povo de Israel sendo perseguido ali pelo anticristo. Né? Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Qual será o fim destas coisas? Ou seja, Daniel também não estava entendendo muita coisa, não. Como eu falei, essa explicação do anjo foi uma explicação bem objetiva, bem resumida ali, né? Para que eles pudessem entender. Para que as pessoas pudessem, bem resumida para Daniel. Deu muitas explicações a respeito de muitas coisas, mas ele viu outras coisas que ficou em aberto. E são coisas que mais tarde são reveladas no livro de Apocalipse. Versículo 9 e 10. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Então aqui no versículo 9 ele volta a falar a mesma coisa que tinha falado no versículo 4, a respeito de que estava encerrado toda a revelação profética que ele tinha dado a Daniel. Ou seja, e que essa revelação profética se cumpriria no tempo do fim. Né? Estava selada até o tempo do fim. Né? Muitos serão purificados, embranquecidos, ou seja, fala que sobre todo o sofrimento que haveria de ocorrer. Tudo que ele já revelou desde lá do capítulo 7 em diante, sobre o sofrimento do povo de Israel, sobre o sofrimento do povo justo, né? E fala também sobre o versículo 11, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, aqui nós está falando daquela primeira desolação que aconteceu com o Antíoco Epifânio, porque não houve esse tempo de 1290 dias, né? Ultrapassou o tempo, né? Isso se fala do sacrifício, da contaminação que o anticristo vai fazer do templo no templo futuro, que a gente considera que seja o terceiro templo que será erguido em Israel, o qual já tem sido feito projetos para o andamento dele. Mas isso aqui também fala, no versículo 11, sobre o fim
de tudo, sobre o fim de tudo, sobre o fim da última semana, né? Que haverá 1290 dias. Aí ele fala no versículo 12: bem-aventurado o que espera chegar até 1335 dias, ou seja, 45 dias além do fim da última semana, quando encerrar entre o estabelecimento do milênio e o fim dos 7 anos de tribulação. Haverá um período ali em que haverá uma purificação. E é como se fosse um período de transição de um governo para o outro. Haverá um tempo ali de purificação para a implantação deste governo milenial. Eu quero que o irmão, estamos usando nesse estudo de hoje, mais base no comentário do irmão Marcado. Versículo 12. Isso ocorrerá no reino, que concede bênção após a subjugação aos impérios gentílicos, do capítulo 2, 7 e 8. 1335 dias, mais 45, mesmo depois dos 1290 dias, possibilitam a transição entre o período da devastação de Israel e o momento de Deus estabelecer o seu reino milenial. E aí conclui: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, falando sobre a restauração, falando sobre a ressurreição, aquilo que é falado no versículo 2, né? Sobre a ressurreição para a vida eterna. Ou seja, você vai descansar, Daniel. Você nem vai ver essas coisas que vão acontecer. Você vai descansar. E depois, quando tudo isso tiver acontecido, lá no final você vai levantar para receber o seu galardão. Né? Como é dito, né? Te levantarás na tua herança, ou seja, para receber a sua recompensa. Vamos ver o que o irmão disse aqui. A própria carreira de Daniel envolveria em breve a morte, né? Levantará na ressurreição, no final dos dias. O reino seguirá após os dias profetizados, do capítulo 9, 24 a 27, e do capítulo 12, versículo 11 e 12. Ok, irmãos? Com isso, nós concluímos a nossa série com vários vídeos que estarão aqui na playlist, para que vocês possam estar lendo, né, curtindo aí e incentivando a gente, né, através de comentários, através da sua oração, né, e divulgando também, nos ajudando, ok? Espero que tenha sido uma bênção. Sei que não foi suficiente para sanar suas dúvidas, mas espero que tenha sido pelo menos suficiente para te instigar a aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.